Boa tarde, amigos e amigas. Meu nome é Ludmila Almeida e eu estou aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no GPEC, virtualmente pelo YouTube. Esse estudo que tem sido feito sempre aos domingos, nas tardes de domingo, de forma sequencial. E hoje nós vamos dar continuidade ao 5º capítulo do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, no trecho que em algumas traduções é intitulado como a infelicidade real, em outras traduções é intitulado como a desgraça real. Mas independente da tradução, a mensagem que ele nos traz é a mesma. Então eu convido vocês agora para continuar assistindo, para que a gente possa fazer a leitura e os comentários. Mas antes disso, meus amigos, eu gostaria de convidar a todos para que a gente possa fazer uma oração inicial. Vamos nos sintonizar com o alto, com as boas energias e pedir: amado Mestre Jesus, estamos aqui humildemente pedindo a sua permissão para que possamos fazer essa leitura, essas reflexões de forma tranquila, de forma pacífica e pedindo, Senhor, para que tenhamos sabedoria, tenhamos discernimento e possamos realmente internalizar essas mensagens que nos foram presenteadas através do Evangelho. Que essa tarde possa ser uma tarde agradável, frutífera e que todos aqueles que estejam aqui conosco possam se beneficiar dessa leitura e dos comentários de hoje. Obrigado, Senhor. Muito obrigada. Então, meus amigos, eu vou fazer a leitura, mas à medida que eu for lendo, eu vou fazer alguns comentários também. É um texto que não é muito longo, mas é interessante a gente ir comentando por partes. Pode ter algumas pequenas diferenças de acordo com a tradução, como eu falei a princípio, até o título, né, a infelicidade real ou a desgraça real, mas isso não invalida o sentido dessa leitura e as lições que ela traz. A infelicidade real. Todo mundo fala da infelicidade. Todo mundo a experimentou e crê conhecer seu caráter múltiplo. Venho-vos dizer que quase todos se enganam e que a infelicidade real não é tudo aquilo que os homens, quer dizer, os infelizes, a supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor ameaçador, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha da cabeça descoberta e do coração partido, na angústia da traição, na nudez do orgulhoso que gostaria de se cobrir de púrpura e que se esconde com dificuldade sua nudez sobre os farrapos da vaidade. A tudo isso, e a outras coisas ainda, se chama de infelicidade na linguagem humana. Sim, é a infelicidade para aqueles que não veem senão o presente. Mas a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa mais do que na própria coisa. Dizei-me se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, não é, em realidade, mais infeliz que aquele que causa primeiro uma viva contrariedade e acaba por resultar no bem? Dizei-me se a tempestade que quebra vossas árvores, mas saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade? Então, o que ele traz para a gente aqui, nesse primeiro parágrafo da nossa leitura, é justamente a nossa visão de mundo atual. Nós ainda estamos num estágio evolutivo em que julgamos as coisas apenas pelo presente. A nossa sensação física, o nosso apego à matéria, nosso materialismo, ele é tão grande que parece que só existe o que estamos vivendo naquele momento. E por isso, ainda julgamos as situações de cada dia como felizes ou infelizes de acordo com a nossa perspectiva, olhando apenas o que está acontecendo naquele momento. E o convite que ele nos faz aqui, no final desse primeiro parágrafo, é justamente tentar entender que as consequências dos nossos atos, elas são muito mais importantes para o resultado final, feliz ou infeliz,
do que o próprio ato em si. Não é verdade? Se a gente conseguir abrir o nosso pensamento um pouco e raciocinar dessa forma, vamos conseguir compreender que nem sempre o que julgamos feliz é feliz e o que julgamos infeliz é infeliz. E tem uma frase muito importante também nesse parágrafo, que eu vou até reler aqui, em que ele diz que a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa, mais do que na própria coisa. Né? Então, às vezes, nós pensamos na infelicidade, por exemplo, como ter alguma coisa, ter um bem material. Mas e as consequências de ter esse bem material? Será que eu deixei de usar os meus recursos financeiros de uma forma mais sábia, mais inteligente? Será que no futuro aquilo vai me faltar só porque eu tenho vontade de ter aquele bem naquele momento? Ou, por exemplo, a nossa felicidade podemos julgar que está em curtir a vida, aproveitar as festas, comer, beber, sem se preocupar com as consequências disso. Mas será que esses recursos de saúde não nos faltarão no futuro? Será que estamos fazendo bom uso de tudo que nos é dado? E será que estamos programando, tentando organizar a nossa vida de forma que as consequências do nosso ato sejam mais importantes do que o ato em si? Essa é uma grande reflexão que esse parágrafo nos traz. Mas o texto continua, né, nos falando ainda um pouquinho sobre isso. E no segundo parágrafo ele diz: para julgar uma coisa, é preciso, pois, ver-lhe as consequências. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso se transportar além dessa vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo sua curta visão, cessa com a vida e encontra sua compensação na vida futura. Então, meus amigos, aqui já traz uma reflexão ainda maior. Será que o que a gente planta nessa vida, nessa existência aqui terrena, que tipo de frutos isso está gerando nas nossas próximas existências? Sejam elas encarnadas, desencarnadas, né? Na nossa vida imaterial ou na nossa próxima existência. Então, além de pensar no nosso futuro aqui, nessa vida encarnada, a gente precisa pensar no nosso futuro mais à frente ainda, quando deixarmos esse corpo físico. Né? Então, exige realmente um grande esforço, né, para a gente pensar a longo prazo dessa forma. Mas é um exercício que temos que fazer a cada dia para nos melhorarmos. E o texto segue com alguns exemplos. Né? Vou-vos revelar a infelicidade sobre uma nova forma, sobre a forma bela e florida que a acolheis e desejais com todas as forças das vossas almas equivocadas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem sobre seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que reclamais ardentemente. Esperai, vós que chorais, tremei, vós que rides, porque vosso corpo está satisfeito. Não se engana a Deus, não se esquiva do destino. E as provas, credoras mais implacáveis que a matilha excitada pela miséria, espreitam vosso repouso ilusório, para vos mergulhar de repente na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. Então, meus amigos, será que o que estamos vivendo aqui como momentos felizes não é apenas uma ilusão? Quando nós estamos relaxando no nosso prazer, sem se preocupar com o bem-estar do outro ou com o nosso próprio bem-estar, será que estamos levando isso para o futuro como uma coisa feliz, como uma coisa infeliz? Que consequências isso terá? Não é verdade? Então, se a gente busca sempre o prazer desregrado, a fama, a vaidade, né? Se a gente faz as coisas de forma inconsequente, sem raciocinar sobre o que estamos fazendo, que frutos colheremos no futuro? O que será que traremos de feliz ou de infeliz para a nossa vida? E por fim, no último parágrafo, o texto conclui: que o Espiritismo vos esclareça, pois, e recoloque em sua verdadeira luz a verdade e o erro,
tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então agireis como bravos soldados que, longe de fugirem do perigo, preferem as lutas dos combates temerários à paz, que não pode dar nem glória nem progresso. Que importa ao soldado perder no tumulto suas armas, sua bagagem e seus uniformes, contanto que dele saia vencedor e com glória? Que importa aquele que tem fé no futuro deixar sobre o campo de batalha da vida sua fortuna e seu manto de carne, contanto que sua alma entre radiosa no reino celeste? Então, o que nos cabe agora, diante dessas explicações, é tentar entender, que a nossa visão ainda é muito curta, que nós somos, como diz o próprio texto aqui, nós temos uma cegueira momentânea, que nós estamos caminhando para descortinar essa visão maravilhosa do futuro, mas é uma cegueira. E essa cegueira pode nos atrapalhar no sentido de fazermos as melhores escolhas em relação à nossa felicidade ou à nossa infelicidade. Será que estamos fazendo as escolhas certas? Essa é a reflexão que fica. E ele traz o Espiritismo como um mecanismo, como uma ferramenta importantíssima para que a gente possa se esclarecer. O Espiritismo é esclarecimento, é estudo. E quando a gente estuda, quando a gente se esclarece, a gente consegue, de forma mais lúcida, chegar às nossas escolhas mais corretas, mais acertadas e tentar encaminhar o nosso destino para uma felicidade real e não para a infelicidade real. Porque quando a gente pensa só no material, só no aqui e agora, só no nosso prazer momentâneo, estamos vivendo a infelicidade real. E muitas vezes as provas que nos são trazidas, que nos são necessárias, as provas que pensamos ser infelicidade, as provas de pobreza, de doença, as provas de convivência familiar, tudo isso na verdade é uma mola propulsora para que possamos no futuro estar melhores. Então, meus amigos, é difícil avaliar, é difícil fazer essa reflexão, mas é necessário, não é? E o Espiritismo está aí para nos auxiliar, para nos esclarecer e para nos trazer essas verdades. Era isso que eu queria comentar com vocês sobre esse texto. Esse texto foi escrito em 1861 em Paris por Delphine de Girardin e seria interessante que depois cada um relesse e fizesse esses questionamentos, porque na verdade o que precisamos agora é entender, que dar é melhor que receber, que amar é melhor que ser amado e que o foco não precisa ser sempre no prazer, no aqui, no agora, no eu, no egoísmo, no orgulho, na vaidade. E com essas reflexões vamos encerrar, mas antes vou convidar novamente para que a gente possa fazer uma oração final. Querido Pai Celestial, estamos aqui hoje mentalizando o alto, mentalizando a luz, as boas energias e rogando, Senhor, para que possamos ter essa luz na nossa vida, sempre. Que as boas energias possam alcançar não só a nós, mas como aos nossos familiares, nossos amigos, nossos espíritos, anjos da guarda, protetores e aqueles outros espíritos que nos acompanham no dia a dia, que esses também possam ser abençoados, Senhor. Que esses ensinamentos que vimos hoje possam realmente frutificar na nossa mente e se transformar em ações, se transformar em melhorias para o nosso futuro e para o futuro de todos aqueles que nos cercam, Senhor. Abençoa todos aqueles que agora estão necessitados, adoecidos, com necessidades físicas, adoentados psicologicamente, aqueles que estão em situação de miséria, de pobreza, de abandono. Que esses que precisam mais do que nós possam ser grandemente abençoados nesse momento. Abençoa, Senhor, a nossa cidade, o nosso país, que possamos estar cada vez mais em direção às boas energias e ao crescimento, não só pessoal, como comunitário. Que seja um bom domingo para todos, de muita paz, de muita bênção. Obrigado, Senhor, muito obrigado. E gostaria de convidar a todos vocês para que sempre aos domingos à tarde possamos fazer a leitura e os comentários do Evangelho. Até a próxima e muito obrigada.